Olá, escorpianos, sejam bem-vindos ao A Luz da Lua. Eu sou Mari Corsi e essa é a sua leitura para signo ascendente ou para você também que se sentiu chamado pelo título do vídeo, uma leitura geral atemporal. Pega aquilo que é para você, o que não for, deixa para que encaixe com outras pessoas. Aqui é um espaço público, né? Então, muitas coisas podem ser que não se encaixem, não força na sua realidade, tá bom? É importante isso. Fica ao final da leitura, porque no final da leitura sempre tem um fechamento, tá? Eu não faço leituras muito longas, porque são leituras com o intuito do despertar, com o intuito do desenvolver. É uma questão para você se entender, é para ajudar no seu crescimento, tá? Vamos lá iniciar com uma leitura de oráculo. Ó, pulou uma virada e uma de costas. Eu vou abrir as duas, tá? A primeira é essa, ó. Afirmações para aceitar o destino. Afirmações para aceitação, né? Aceitação. Tem coisas acontecendo que talvez você não tenha como resolver, né? A questão, por exemplo, desse furacão, dessa imagem, não tem como essa pessoa resolver. Ela não tem como parar esse furacão, né? E olha que incrível, né? Eu falei que ia abrir as duas. Essa aqui é transformação e mudança, tá? Então vamos lá. Iniciando já esse entendimento. Tem coisas que a gente não pode mudar, mas tem coisas que a gente pode. Você já viram aquela oração dos Narcóticos Anônimos? Que fala, me dá força. Nem sei se do Narcóticos Anônimos deve ter outro lugar, tá, gente? Mas eu sei que nos Narcóticos Anônimos eles fazem essa oração porque eu já vi em seriado. Me dá forças para mudar aquilo que eu posso e me dá sabedoria para entender aquilo que eu não posso mudar. Eu acho que é muito essa questão desse movimento que está sendo pedido para você nesse momento, né? O que será que você precisa aceitar que está acontecendo que não tem controle? E o que será que você pode e deve mudar na sua vida para conseguir chegar em outro lugar? Talvez você não consiga mudar o que você está vivendo agora, porque de certa forma foi algo que você plantou lá atrás e está colhendo, né? A vida é uma eterna colheita, né? Então, a gente faz os movimentos, a gente planta, a gente colhe, a gente planta, a gente colhe. Isso não é uma coisa negativa e punitiva, não é, eu fiz e agora eu tô pagando o pecado. Sai disso, tá, gente? Não é isso, não. É simplesmente uma questão de, poxa, eu fiz esse movimento e agora o resultado tá sendo esse. Não gosto. Então, o que eu preciso transformar? O que eu preciso mudar para conseguir realmente chegar onde eu desejo, se eu não tô gostando do que tá acontecendo agora, né? Então, vamos dar uma olhada aqui com o tarô. 4 de espadas. Realmente, gente, tem muita gente aqui que tá mais acuada, que tá mais quietinha, que está, assim, vivenciou um sofrimento, que tá tentando se acolher, tá? O 4 de espadas, ele traz essa frequência do... Primeiro, eu não tenho muito mais o que batalhar, né? Não tenho muito mais o que batalhar. Eu deixo as minhas espadas, eu já fui ferido, eu preciso realmente me resgatar, me olhar, me cuidar, entender o que tá acontecendo comigo. E isso talvez seja o que não tem como mudar, entende? É aceitar que talvez esse momento que você está vivendo, ou que você estava vivendo, está saindo agora, imagino que esteja saindo pela carta que veio, seja essa coisa de você estar nessa transição, sabe? Eu já vivi um caos, ou estou saindo de um caos, saindo de uma bagunça muito grande. E olha que louco, aqui veio a transversão para a mudança, e depois do 4 de espadas veio o louco, né? São duas cartas de força, duas cartas de ida, duas cartas de pessoas que se colocam à disposição de caminhar, que buscam um novo, que se jogam para o novo, que têm coragem de se colocar em posições, em lugares que antes não se colocavam. A carta da Imperatriz, muita força de cocriação. Ó, com a carta do Enforcado. Gente, é um monte de arcano maior. Eu vou tirar mais duas aqui para fazer a leitura completa, porque eu tô sentindo que tá bem intenso isso. Eu sinto que, na verdade, foi uma transformação muito grande mesmo de vocês, tá? E, ó, 6 de copas com a carta da estrela. Muitos arcanos maiores na mesa. E os arcanos maiores, eles sempre trazem essa percepção de que a gente não tá falando de uma coisa banal. Não é uma coisa de momento atual, sabe? Eu sinto que vocês trouxeram algumas vivências, e eu vou entender que vivências são essas, aguarda um pouquinho, que realmente trouxeram, puxa, tem coisas que eu vou precisar mudar. Tem coisa que não dá mais para continuar como estava antes. Tem coisa que não dá mais para eu fazer igual, né? Eu aprendi, eu vivenciei algo que eu aprendi. Seja porque eu fiz e foi uma consequência, ou seja porque outras pessoas fizeram algo que foi muito sofrido para mim e agora eu entendo que eu não preciso mais ficar aqui. Então vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que vivenciou um relacionamento abusivo e chegou num ponto onde falou assim, não dá mais. Não dá mais, né? Isso aqui, afirmações por aceitação. É aceitar que não dá mais para eu continuar nesse relacionamento, não dá mais para eu continuar vivendo essa coisa tóxica, não dá mais para eu continuar vivendo essa situação, não dá, entendeu? E vocês foram feridos, tá, gente?
Teve aqui sim uma sensação de vocês serem feridos. Só que eu acho que, infelizmente, né? Parece que o ser humano precisa chegar lá onde machuca para ter coragem de fazer um movimento e para fazer uma mudança de fato na vida, né? A gente tende a esperar o relacionamento ficar muito ruim para sair. A gente tende a chegar àquele emprego que, nossa, a gente não aguenta mais para ter coragem de fazer alguma coisa para mudar, né? Ah, mas que eu preciso, é porque eu preciso, é porque eu dependo, é porque sempre tem essa frequência, né? Ah, mas eu não consigo. Aqui tá falando, você consegue, você sempre conseguiu. Você só nunca teve força, talvez. Você nunca teve coragem de olhar para isso. Ou muitas vezes coragem de aceitar. Aceitar que aquilo já era falido, aceitar que aquilo era realmente ruim. A gente tende a entrar no auto-engano para não sofrer, né? O ser humano, ele tem essa tendência de entrar no auto-engano para não aceitar que aquilo foi sofrido. Só que assim, aqui tá falando, já deu. Eu acho que é olhar para o passado e falar, não, o passado precisa ficar pro passado. E eu preciso sair daqui para frente pro futuro, né? Então você está sendo convidado a sair. Você está sendo convidado a sair. Eu sinto que aqui com essa Imperatriz Enforcado, ela tem essa questão de quanto tempo será que você ficou gestando esse movimento? Quanto tempo será que você ficou observando a mudança que você tinha que fazer e ficou paralisado? Só que chegou a hora, porque a carta da estrela te mostra o caminho. É aquele momento que você se conecta com a sua espiritualidade, se conecta com a sua ancestralidade, se conecta lá com você, na sua infância, e fala, cara, aquela criança lá atrás ia ter orgulho do que eu tô vivendo hoje? Era isso que eu sonhei em viver, né? Era isso que eu queria pra minha vida? Será que era isso mesmo? Né? 4 de copas. Essa dificuldade, né? 10 de ouros. Eu vou abrir todas aqui, vou ler de uma vez, tá? Porque eu sinto que tá bem intensa essa questão. Ó, a carta do mundo e a carta do Ás de Paus. Gente, vocês estão num momento extremamente inspirados, tá? Extremamente inspirados para fazer a mudança. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nesse momento atual e eu vou pegar um outro tarô, esse aqui, e vou ver a leitura de passado, tá? Porque eu acho que para algumas pessoas entender essas questões é muito importante, porque traz a clareza, traz a confirmação de isso realmente estava acontecendo, isso realmente não estava bom, tá? Então eu quero saber o que são as vivências, o que foi que feriu vocês. É que eu não sinto que vocês estão mais lá atrás no pior do caos. Eu acho que vocês já estão começando a entrar nesse despertar, sabe? Mas eu quero que vocês saibam, que vocês tenham clareza ou a confirmação de que esse momento realmente já deu, sabe? Já deu pra ficar pra trás. Então eu vou abrir com um tarozinho diferente aqui. Vamos lá. Qual que é o passado desse pessoal de Escorpião? Olha aqui. A carta da morte com a carta da princesa de ouros. Muitas pessoas que deixaram os sonhos pra trás, né? Deixaram a força que tinham pra executar coisas e tudo mais, né? Rainha de copas, vamos ver o que mais. Qual a dificuldade aqui? Com o cavaleiro de espadas. Eu sinto que pra muitos tem a ver com relacionamento mesmo, tá? Não só com relacionamento, mas eu sinto que, de certa forma, existia algum... Nossa, viraram muitas. Algum tipo de relacionamento que era potencializado com relação a isso. 2 de ouros. Muita gente aqui que entrou em dependências mesmo, tá? Dependências com relação a companheiro. Se você não tem com relação a relacionamento, observa se existia dependência com relação a um trabalho específico, de achar que tinha que vir daquele lugar, que tinha que vir daquele lugar, e você acabou deixando seus sonhos de lado, deixando seus desejos de lado, para vivenciar uma situação que fez que você se doasse muito, se esforçasse muito e tivesse perdido o equilíbrio daquilo que você realmente é, daquilo que você realmente desejava viver, né? Do que você abriu mão? De quem você abriu mão? Quem era você antes de você abrir mão de você? Será que você tem essa resposta? Né? Aí precisou ficar tudo muito, muito ruim, né? Ó aqui o 3 de espadas. Falei que tinha passado pelo 3 de espadas do sofrimento, né? Eu acho que é isso. De certa forma, vocês sabiam que isso não estava muito positivo. Lá no fundo, vocês tinham essa consciência, essa resposta, mas existia um olhar, tá, gente? Eu acho que pra grande maioria tem a ver com relacionamento, sim. É o que eu falei, é geral, se não for o seu caso, não tem problema, tem uma dependência, tinha algo ali onde você se apagou, pode ser com pai também, com pais, irmãos, enfim, amigos, familiares,
mas para a grande maioria foi um relacionamento, uma pessoa que você conviveu que fez com que você não acreditasse em você, que você, na sua intuição, sabia que talvez estivesse indo para algo que não era legal, mas você insistia porque, né, fez muito esforço para ficar, fez muito esforço para tentar dar certo, mas as coisas não fluíram como você gostaria, né? Mas assim, voltando aqui para a base da leitura, que é esse momento de agora, observa, sabe? Porque você está sendo muito convidada a olhar para algo novo, a fazer algo novo. Então, assim, é transformação e mudança. É o louco, é o se permitir ir, é o se permitir confiar. Porque tem muitas coisas positivas no seu caminho, tá? A abundância e a prosperidade estão no seu caminho. Elas estão no seu caminho. Se esse era um dos seus medos, saiba que isso vai ser suprido, né? Essa dor, ela tá fechando esse ciclo. Eu acho que chega, é aquela coisa assim, chega de sofrer. Eu aceitei que eu passei pela dificuldade, tá? E é aquela coisa, né? Eu gosto de ficar tentando auxiliar vocês trazerem para outros campos, porque é isso. Às vezes eu passei por uma dificuldade financeira, às vezes esse caos foi uma dificuldade financeira, né? Com relação a relacionamento, ou às vezes no próprio relacionamento, uma dificuldade financeira muito grande que aconteceu, né? Só que assim, o que você pode fazer? Eu aceito, eu aceitei que aconteceu. Eu não consigo mudar isso. Mas como que eu posso fazer daqui pra frente, né? O que cabe a mim fazer para que eu não viva mais essa situação que tanto me machucou? Vamos ver, o que mais que os escorpianos precisam saber? Os amantes com a temperança. Muitos arcanos maiores na mesa, né? Muitos arcanos maiores, trazendo muito essa força de realmente um momento de decisão, de rompimento, de movimento, de mudança. A gente não está falando de um momento específico da sua vida, tá? Eu sinto que, assim, aconteceram muitas coisas que estão levando vocês para esse lugar de uma grande transição, de algo muito importante que está acontecendo para vocês. Muito importante, tá? Os amantes ou os namorados, né, alguns tarôs, com a temperança é isso. Tem um tempo para cura, tem um tempo, assim, tá falando para você, tenha paciência, as coisas vão se ajustar, as coisas no campo emocional, no campo das relações, elas vão se ajustar, elas vão se equilibrar, tá? Tenha essa tranquilidade dentro de você, tenha essa tranquilidade dentro de você. A questão é o que você pode fazer agora. Eu acho que é esse que é o foco. Seja você estar com a pessoa que você está, ou se o problema for o relacionamento, é sair, mas sabendo que vão ter outras pessoas, você só precisa de um tempo de cura, você só precisa de um tempo de transição, tá bom? Para algumas pessoas, o relacionamento onde está, o trabalho onde está, é possível de ser resolvido também, só que leva um tempo e depende do seu desejo de fazer isso dar certo. Mas não é para você se enganar e falar, não, mas eu vou me esforçar para dar certo. Não é para entrar nesse lugar, entende? Não é para entrar nesse lugar. É um olhar para dentro. O que tem em mim, né? O que em mim fez eu vivenciar essa situação? O que tá aqui em mim que eu deixo passar? O que eu tô abrindo mão de mim? Porque para um relacionamento dar certo, tem que ter duas pessoas felizes. Entende? A outra pessoa não é a pessoa responsável por fazer você feliz. Tem que ter duas pessoas que estão bem consigo para compartilhar coisas boas e se auxiliar em outros sentidos. Mas a gente auxilia que a gente seja feliz, entende? Eu não vivo para fazer o outro feliz e o outro vive para me fazer feliz. Isso também acontece, mas eu preciso garantir que eu esteja feliz. É minha responsabilidade a minha felicidade, é minha. Eu estar bem é minha responsabilidade. Eu estar num lugar onde as pessoas não me xinguem, não me diminuam, não sejam grosseiras comigo, é minha responsabilidade. Garantir que eu esteja num lugar onde tem limites claros, onde eu seja respeitada, é minha responsabilidade. O outro tem que me respeitar, mas eu não consigo forçar o outro a agir da forma que eu desejo, né? Então é minha responsabilidade. Então, assim, quer fazer dar certo? Primeira coisa, você vai ter que ter consciência, tá? É trazer essa clareza de falar assim, o que é o real que eu tô vivendo aqui, né? É algo que aconteceu, foi momentâneo, ou eu tô segurando em alguma coisa que já não faz mais sentido, tá? Vamos ver. Rei de espadas com a roda da fortuna. É isso, é ativar essa força, né? Ativar essa coragem de mudar o que precisa ser mudado. E, sinceramente, gente, não é hora de você ir pela emoção. É hora de você ser muito racional. Eu sei que as nossas emoções mexem muito com o nosso campo, é muito difícil modular aquilo que acontece ao nosso redor, mas a gente precisa ser racional. A gente precisa tomar decisões racionais, né?
É bom pra mim? Não é bom pra mim? É isso que eu quero? Não é isso que eu quero? Eu vou para outro trabalho? Eu vou para outro emprego? Eu vou para outro relacionamento? Eu vou ficar sozinha? Quais são as minhas decisões a partir de agora? Transformação e mudança. E é pra sair da sombra pra ir pra luz, gente. E eu não tô falando que a é sair da sombra de não se entender, de estar perdido, de estar vivendo esse caos. Eu não tenho como mudar o caos, mas eu posso pegar minha vassoura e ir embora daqui. Eu posso ir para outro lugar. Eu posso aceitar que isso aqui não é bom. Eu posso aceitar que isso aqui já não dá mais pra frente. Mas eu posso ir embora. Eu não tô presa nesse lugar, tá? Vamos pegar um oráculo com uma mensagem final pra vocês. Com o oráculo das intenções. Olha só a carta, né? Renovação. As energias precisam ser renovadas. Ciclos se encerram para que outros se iniciem com vigor e vitalidade. Aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. O que eu vou falar para vocês? O que eu vou falar para vocês? Entende? As cartas estão trazendo o tempo todo. E olha só, eu não sinto, se vocês estão achando que vocês estão no meio do caos ainda, eu acho que vocês precisam rever um pouco o quanto vocês não alimentam o caos ao redor de vocês. Vocês já estão no momento de olhar e falar assim, isso aqui tá ruim e eu preciso fazer alguma mudança. Já deu de viver o caos, já deu de viver a dificuldade. Se renova, se permite encerrar o que precisa ser encerrado. Às vezes, encerrar ciclo com pessoas não necessariamente é terminar e romper relações. Não significa sair desse trabalho, significa ter uma bela de uma conversa, mas para que essa conversa aconteça e seja produtiva, você tem que ter clareza do que você quer, do que você deseja e das mudanças que você tem que fazer em você. E muitas vezes você vai ter que procurar dentro de você o que precisa mudar, tá bem? E aquilo pode ser relações de afetivas, podem ser relações de trabalho, pode ser qualquer coisa, tá? Identifique o que faz sentido no seu momento. E é isso, meus amores, tá bom? Fiquem por aqui, se inscreve aqui se quiser mais. Vai ter muitos vídeos pela frente, tá bom? Eu voltei de vez pro YouTube. Um beijo pra vocês.